Podcast Carreira em Pauta, um oferecimento ITEC. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Carreira em Pauta, podcast oferecido pelo ITEC. E hoje nós vamos continuar essa série de entrevistas com profissionais que atuam na área, em diferentes áreas que são abrangidas pelos nossos cursos técnicos, né, oferecidos pelo Centro Educacional Carajás. Nós vamos aqui conversar nesse episódio com Rosária Oliveira. Ela é farmacêutica formada pela Faculdade Integrada Carajás, FIC, que é situada lá em Redenção, aqui no Pará. Ela tem pós-graduação em Clínica e Prescrição Farmacêutica, atendimento qualificado em pessoa idosa e saúde mental. A Rosária, ela possui mais de 13 anos de atuação na área da farmácia, sendo que desse tempo ela está há 6 anos como farmacêutica. A Rosária também tem atuado bastante como palestrante em diferentes assuntos relacionados à área de farmácia. Ela também já desempenhou atividades como balconista de drogaria, farmacêutica em unidade hospitalar, farmácia básica e comunitária, entre outros. Então, Rosária, seja bem-vinda ao nosso podcast, né? Eu agradeço assim, imensamente a sua disponibilidade para estar aqui junto conosco, né, nesse projeto. Eu acho que as informações que você trouxer para o nosso público, né, que vai ter acesso a esse podcast, vão ser de grande importância, de grande contribuição, certo? Principalmente para quem tem interesse de estar entrando num curso técnico em farmácia, né? Eu acho que é um curso que algumas pessoas podem ter algumas dúvidas em relação a alguns pontos, né, relacionados à área. E principalmente porque nós temos aí o farmacêutico e o técnico em farmácia. Então a gente precisa, né, a gente pode aqui estar esclarecendo as atribuições, né, de cada um, para que quem tem interesse de fazer esse curso técnico, ele possa estar bem orientado acerca de como seguir na profissão. Então eu vou deixar aí que você se apresente, né, faça aí as suas considerações iniciais. Muito obrigada pelo convite. Gosto muito, eu sou suspeita para falar, gosto muito de falar sobre a minha profissão, porque como você mesmo leu, eu era do balcão da drogaria, era da assistência, era auxiliar, e a profissão me escolheu, não fui eu que escolhi ela. Então, a partir disso, surgiu o amor por ela, e com isso eu fui alguns anos depois, correndo atrás da graduação. Então, partilhar um pouco da minha experiência nesse processo aí, que já tem mais de 6 anos. Trabalho como servidora pública há 13, mas eu era auxiliar de farmácia, era balconista, auxiliar administrativo. E aí, depois da graduação, já são 6 anos aí realmente como responsável técnica e com muito orgulho e muita história para contar. Que bom, né? E justamente pelo fato de você ter essa experiência, né, como auxiliar em farmácia, né, esse outro lado, né, Sim. já que você é farmacêutico hoje em dia, né, então eu acho que traz aí uma contribuição muito grande, né, porque aí você tem uma visão dos dois lados, né? Exato. Então, Rosário, para começar aqui o nosso papo, a gente quer tocar num assunto que talvez possa ser delicado, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito importante trazer esse esclarecimento, né, para o nosso público sobre a profissão de técnico em farmácia, né? Porque quando uma pessoa faz uma opção por uma carreira técnica, alguns pontos que são levados em consideração não são apenas a escolha da instituição que vai fazer o curso, de saber se esse curso ele é reconhecido pelo MEC, né? Mas também é levado em consideração as possibilidades de trabalho e se valerá a pena o investimento de tempo e de recursos financeiros, certo? Então,
sobre a questão do técnico em farmácia, né? Eu queria que você esclarecesse aí 2 pontos, né? Que são, nós sabemos que o curso técnico em farmácia ele é reconhecido pelo Ministério da Educação, né? Inclusive ele faz parte do catálogo nacional de cursos técnicos, mas a profissão de técnico em farmácia ela ainda não é regulamentada, né? Ao contrário do técnico em enfermagem, né? O técnico em farmácia ele tem essa situação, né? E aí eu queria que você explicasse para a gente no que consiste exatamente essa questão da regulamentação. Assim, ainda que ela não exista, mas o que seria? Porque eu acredito que deva existir alguma discussão a respeito desse assunto, né? Então, o que você consegue nos dizer sobre esse tema? Com relação à regulamentação, você diz, né? Da profissão de técnico em farmácia. Tudo isso tem que ser bem avaliado, porque tem situações, inclusive, que eu acho que seria bem válido pautar aqui. A diferença nas questões com relação à enfermagem, por exemplo, tem o reconhecimento e também, não só do MEC do curso e tudo mais, mas também com relação ao próprio conselho, que é o responsável por regularizar, fiscalizar todas as atividades realizadas por esse profissional de enfermagem. Não é o caso ainda do Conselho Regional de Farmácia, né? Mas isso aí existem trâmites legais que estão sendo levantados em discussão e aí, em várias situações, mas é algo válido o investimento, porque por ter essa experiência dentro do balcão da drogaria e ter esse contato com o proprietário de farmácia sempre que possível, a mesma conversa se repete em várias situações diferentes. Ter mão de obra qualificada e capacitada para realmente estar desenvolvendo atividade dentro da drogaria com total responsabilidade. E com conhecimentos técnicos que dentro de todo o sistema dali de organização da farmácia, porque existe todo um fluxo de como as atividades devem ser realizadas, desde o recebimento do medicamento, controle de validade, do armazenamento, da dispensação. Muitas vezes ele pega uma pessoa que tem interesse em aprender, treina de alguma forma, e aí ele se torna o seu auxiliar, o seu balconista, hoje em dia também conhecido, né? E aí, nem sempre a gente encontra pessoas que realmente têm o interesse de aprender e seguir com uma profissão. Antigamente, isso era bem mais comum. Tanto que alguns proprietários hoje de drogarias e já renomadas, conhecidas há muitos anos, eu conheço proprietários que têm a sua drogaria, começaram como balconista e são proprietários há mais de 30, 40 anos. Hoje em dia a gente não consegue ver tanto isso, né? Então, assim, quando você fala em qualificação, é de extrema importância você realmente procurar, seja qualquer área que você for desenvolver uma atividade. E se falando do técnico, do auxiliar, de um funcionário ali, né, da drogaria, principalmente, porque você está lidando com pessoas, com saúde, com medicamentos, e todos eles que são ali, que estão ali no balcão da farmácia, eles têm suas consequências se entregues de forma errada, com desvio de qualidade, não respondendo todo aquele processo protocolo que deve ser feito conforme a vigilância sanitária, ela cobra, regulamenta e fiscaliza a farmácia, né? Já teve algumas situações, inclusive, recentemente fui reportagem nas redes sociais e tudo mais, a situação de uma criança que, ao invés de ser vendido, se não me falha a memória, um medicamento para vômito, foi entregue um colírio para a criança. Então, teve um problema, um quadro de intoxicação e tudo mais. Na hora, todo mundo ficou procurando o responsável, mas, enquanto técnico, meu pensamento foi como é feito aqueles processos de recebimento, quem recebe, quem organiza, essa pessoa foi muito bem qualificada, ela recebe um treinamento com frequência, ela entendia, ela já trabalha há muito tempo, começou agora, quem supervisionava, né? Então, assim, às vezes as pessoas pensam no sentido de que é só um balconista e nada mais. Existem situações, eu já conheci pessoas, clientes, alguns pacientes meus, que eles têm muita confiança, muito mais às vezes no balconista, no auxiliar em algumas situações, do que para poder contar
para o dono da farmácia ou às vezes para um farmacêutico, porque não tem um vínculo. Não, geralmente não é o adequado, né, vamos dizer assim. Mas é uma prática muito comum no interior. Então, a qualificação ela é uma situação que é de extrema importância. Então, por conta desse contato próximo que as pessoas acabam tendo com o balconista, se ele tiver aquela coisa de ser só intuitivo, ele corre o risco, né, não ter o conhecimento técnico, ele corre o risco de se enganar em algum De processo. prejudicar, na verdade, né? Porque eu já presenciei situações, inclusive, vamos colocar um exemplo para ficar mais fácil. É o armazenamento. Existem medicamentos que eles são necessariamente possuem condições específicas para serem armazenados. Por exemplo, insulinas, alguns hormônios que precisam estar condicionados dentro da geladeira. É só estar na geladeira? Não. Ele tem o local certo, a prateleira adequada, não pode ser muito embaixo, nem muito em cima, nem próximo do congelador e nem na porta da geladeira. Tem que ser no meio da geladeira, para que aquela circulação de ar frio ali seja adequada, porque às vezes muito embaixo é muito quente, muito em cima acaba congelando e na porta tem variação de temperatura. E esses medicamentos são tão sensíveis ao ponto de perder. E alguns custam muito caro, em torno de 200, 300, 400 reais. Então, o paciente que ele tem necessidade daquela medicação, muitas vezes ele corta aquilo um dobrado para comprar esse medicamento e às vezes por um armazenamento incorreto na drogaria, ele não recebe um produto de qualidade e com isso ele tem uma diabetes descontrolada, descompensada e acaba agravando o quadro de saúde desse paciente. Então, é importantíssimo, sim, ter conhecimentos, e existem conhecimentos técnicos que são de extrema importância no ato de atender uma pessoa. Saber orientar, saber com o cliente ali na hora, tirar algumas dúvidas. Tem processos importantes durante a separação de medicamento, o controle de validade, para evitar que você acabe dispensando, entregando um medicamento, atendendo o paciente, entregando um medicamento vencido, que isso acaba trazendo consequências para o estabelecimento e para o farmacêutico que é responsável, porque ele pode responder processos, tanto civis como também dentro do próprio Conselho de Ética, né? Porque é um atentado de alguma forma, se for comprovado que consequências existiram após aquilo ali, com relação ao atentado à própria vida das pessoas, né? Então, existe muita responsabilidade, sim, dentro desse ambiente. Hoje em dia, a gente tem conseguido, com as mudanças de legislação e tudo mais, com os novos serviços que podem ser ofertados dentro da drogaria, a gente tem conseguido trabalhar uma nova visão da farmácia, que até então as pessoas viam como um estabelecimento comercial, um lugar onde você vai fazer uma compra, quando na verdade ele é um estabelecimento de saúde e tem um profissional de saúde, nesse caso é o farmacêutico, e toda a sua equipe tem que estar qualificada para receber. É igual quando você vai para o postinho, todo mundo que trabalha ali dentro daquele postinho, naquela unidade de saúde, são profissionais de saúde qualificados para atender quem entra ali. Então a drogaria não é diferente, a farmácia não é diferente. Certo, e nesse ponto que você tocou aí, que aí eu colocaria como ponto delicado, há uma certa reivindicação aí por parte de profissionais profissionais técnicos em farmácia e até de alguns farmacêuticos para que haja uma regulamentação desse segmento para acabar com alguns conflitos referentes ao que cada um pode fazer ou não, ou seja, a atribuição do que é a atribuição do farmacêutico e a atribuição do técnico em farmácia, né? Em setembro de 2021, o Conselho Federal de Farmácia colocou em consulta pública a regulamentação das atribuições do técnico em farmácia. E aí, você tem algum conhecimento de como ficou essa questão? E o que você pode nos dizer sobre essa parte aí desse processo, né? Que é um processo que está circulando aí, mas que não sei se teve algum parecer, você tem alguma atualização sobre esse assunto? Não, com relação a isso eu não vi a respeito, especificamente a que pé que está esses processos, mas como todo trâmite legal ele demanda algumas situações, aprovações, enfim. Mas acho importante frisar justamente por isso, porque talvez pessoas possam ver essa regulamentação de uma maneira não muito positiva,
Mas, na minha opinião, enquanto farmacêutico, eu acho muito interessante, porque você consegue trabalhar a valorização profissional para ambos, tanto para o técnico, para ele realmente ter respaldo legal do que ele pode fazer, o proprietário, né, o patrão, vamos colocar assim, ele não pode exigir mais do que aquilo, e também para o farmacêutico, porque o que acontece muitas vezes é que a gente ainda, infelizmente, ouve em algumas situações de proprietários que não são farmacêuticos, obviamente, ou às vezes de algumas grandes redes, que o balconista, um bom balconista, ele faz a mesma coisa que o farmacêutico, né? E isso não é verdade. Obviamente, ele tem o seu conhecimento, tem alguns aí que, quando eu saí da faculdade, eu aprendi muita coisa, foram excelentes. Professores complementaram bastante na minha carreira como profissional. Eu também pude contribuir muito para a melhoria em todos os processos que eram desenvolvidos ali dentro daquele estabelecimento, mas sempre acaba tendo esse problema. E aí, por que eu falo da importância? Porque todo mundo, vamos dizer, cada um nas suas devidas atribuições, ninguém corre o risco de ser cobrado por aquilo que não lhe compete. É de muita responsabilidade realizar uma dispensação de um medicamento controlado, por exemplo, né? Que são os medicamentos que fazem parte da portaria 344, que precisam de receituário especial, que existem alguns medicamentos, algumas substâncias que podem causar dependência. Então, assim, existem vários fatores que devem ser levados em consideração no momento do atendimento daquele paciente. Não é só simplesmente entregar a medicação. Você tem que praticar uma orientação bem feita, se ele realmente entende para que serve aquela medicação. Isso enquanto farmacêutico que eu me refiro, né? Então, você tem que fazer tudo essa abordagem com esse paciente, se ele entender o modo de usar, se ele tem ideia da importância, da necessidade de usar aquele medicamento, porque não é raro, infelizmente ainda acontece muito de pacientes que chegam no meu consultório, às vezes marcam uma consulta comigo só para poder entender para que ele precisa tomar aquelas medicações. O que é diabetes? O que é hipertensão? Por que eu tenho que tomar essa medicação a vida inteira? Né? Por quê? Porque ele não teve essa orientação ali onde o local onde ele deveria receber, que é dentro da farmácia. Muitas vezes acontece das pessoas correlacionarem esse tipo de orientação o médico. Existem médicos realmente que eles gostam de fazer muito mais do que simplesmente prescrever e diagnosticar, né? Mas não é a realidade da maioria. E, infelizmente, o paciente sai do consultório com várias dúvidas, com vários questionamentos. Se ele vai na farmácia e compra a medicação, muito que bem, mas eu já vi paciente de levar para casa e guardar a receita e dizer esse médico não sabe de nada. E vai embora, né? Então, o ato da dispensação, ele envolve várias questões que elas devem ser abordadas pelo profissional farmacêutico, porque tem qualificação, 5 anos de graduação. Hoje a gente tem a farmácia clínica que demanda muito mais outras variáveis para a gente avaliar quando vai atender um paciente, porque alguns medicamentos podem interferir em condições de saúde como pressão alta, diabetes aumentar. Alguns medicamentos para idosos eles são inapropriados para o idoso, porque podem trazer consequências devido aos efeitos colaterais, trazer agravos para a saúde desse paciente idoso. Então, quem tem que fazer essa análise, quem consegue fazer essa avaliação desse paciente ali para o nosso dispensação é o farmacêutico, né? E o auxiliar, o técnico, ele também tem essas atribuições que, somados juntos, fazem com que a gente consiga oferecer uma assistência, né, dentro daquele estabelecimento de saúde realmente seguro e de qualidade. Entendi. Então, na hora que você tocou aqui em várias questões interessantes, e eu acho que diante dessas considerações, né, que a gente tem esse processo que busca regulamentar a profissão de técnico em farmácia, né, já aponta aí para uma perspectivas para o futuro, né, demonstrando que à medida que esse processo avança, nós vamos ter aí uma valorização desse profissional, né? Então, assim, de forma bem resumida, o que você pode dizer de benefícios que quem tiver interesse, né, em ingressar aí nessa carreira de técnico em farmácia, o que vai trazer de benefício para essa pessoa ter a formação, ao invés de ficar só, vamos dizer assim, como eu mencionei, né,
aprendendo de forma intuitiva, né? Vai Uhum. trabalhando na farmácia, vai aprendendo com quem está lá, né? Tendo a formação, que benefício que ela vai ter aí futuramente, né? Buscando a qualificação como técnico em farmácia. Aí, como que eu posso colocar aqui de uma maneira mais clara? Consegue desenvolver princípios e conhecimentos de base, né? Porque com isso você vai ter uma noção de como você, querendo ou não, você acaba tendo todo um conhecimento de como aquele estabelecimento funciona. Você vai entender do que o farmacêutico faz, você consegue entender como os processos são desenvolvidos, da importância desses processos de uma maneira de conceito geral, obviamente. Então, você já saindo com uma qualificação nesse sentido, que vai muito mais do empirismo, né? De dedução e do achismo, você consegue conhecimento de base para até mesmo você poder realmente pensar e avaliar se você quer isso para a sua vida, que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sempre gostei de pessoas, eu sempre gostei de conversar, de dialogar, de promover uma certa atenção. Não que as minhas atividades enquanto balconista, elas tinham relação a isso, mas eu fui trabalhando e descobrindo essa minha vocação, vamos dizer assim, para essa atenção. Em algumas situações, até depois eu fiz um curso de técnico de enfermagem e tudo mais, mas assim, o estar com o paciente, saber de como que é a vida dele, às vezes chegava na farmácia ali, um paciente, um cliente para poder verificar uma pressão, aí ele nunca vinha só para ver a pressão. Ele vinha para trazer outras questões e que às vezes a gente consegue realmente com conhecimento adequado, se você tem segurança para fazer isso, consegue estabelecer orientações até mesmo não farmacológicas, né, que realmente vão trazer ganho e benefício à saúde para esse paciente, ganha confiança, vai ganhando experiência, conhecimento, porque o técnico, ele tem uma fonte de conhecimento próximo dele o tempo inteiro, que é o farmacêutico. Às vezes, durante o dia, 2, 3, 4 farmacêuticos diferentes, né? Porque acontece aí um revezamento em algumas situações. Então, assim, é conhecer cada vez mais, conseguir desenvolver habilidades e aí até mesmo pensar em futuro, por que não na graduação e realmente se poder fazer mais pela população, mais pelo seu paciente como farmacêutico. É aquela situação, né? Uhum. Sai do senso comum, né? Uhum. E dá as orientações com base científica, né? Com conhecimento mais sólido do que simplesmente informações que vão sendo obtidas ali Sim. no ambiente de trabalho, né? Aí acaba se misturando coisas que são verdade, coisas que não são, né? Então, realmente, a questão da formação, né? Como você coloca, então, é muito importante e ajuda, inclusive, a prospectar aí a um avanço na carreira, de repente, né? Até ingressando numa graduação. Com certeza. E passando, e agora esclarecido esse ponto, essa visão geral, né, que eu acho que já deve ter ficado bem claro, e você trouxe informações que realmente ajudaram a destrinchar essa situação. Então nós vamos focar agora nas perguntas em questões mais relacionadas ao técnico em farmácia, né? E aí, nesse ambiente, né, nessa área de atuação, né, então, o que você pode listar aí de atribuições que o técnico em farmácia desempenha em estabelecimentos como drogarias, unidades básicas de saúde e hospitais? Então, seria, no caso aqui, as atribuições do técnico em farmácia, né? Mas... eles vão variar, essas atribuições elas vão variar muito, porque cada ambiente de trabalho eles vão exigir, né, processos diferentes, você tem atividades diferentes, por exemplo, dentro da hospitalar, no processo de organização, de dispensação, de aprazamento, de separação das medicações por horário, porque isso acaba sendo uma atribuição desse técnico dentro de farmácia hospitalar, na unidade de urgência e emergência também. Você acaba desempenhando vários processos ali junto com o farmacêutico. E unidade de UTI também
tem essas atividades, um processo de organização, de diluição de medicamentos, porque você acaba recebendo, tendo qualificação para desenvolver essas atividades. Dentro dessas unidades, sempre tem treinamentos de qualificação e de aperfeiçoamento. Então, tem essa proximidade. Dentro de unidades oncológicas, em questões de diluição e preparo de nutrições enterais também, como ter essa participação junto com o farmacêutico. Dentro das drogarias, todo o processo de gerenciamento do armazenamento, da gestão, da administração de alguma forma, acaba também sendo uma das atividades que esse técnico consegue executar. Aqueles que estão aptos para aplicação de injetáveis também têm essas atribuições que eles conseguem estar desenvolvendo dentro da farmácia, e dentre várias outras. É meio difícil a gente realmente conseguir limitar o que é de cada qual, justamente por isso. Primeiro que a gente não tem ainda uma legislação bem destrinchada com relação ao técnico, e porque, de uma maneira geral, ele acaba sendo muito assistencialista. Então, trabalha sempre junto com o farmacêutico, né? Até porque as atividades que são desenvolvidas ali tem que ter a supervisão e a gestão do farmacêutico. Então, não é uma situação que ele vai trabalhar sozinho, né? E 100% das vezes vai ter situações, sim, obviamente, mas ele entra muito com nesse processo de estar sempre desenvolvendo essas atividades mais assistenciais, mais próximas, às vezes, do paciente, em algumas situações, além da drogaria também, porque, no exemplo da drogaria, em algumas, a maioria é um farmacêutico, e aí o fluxo do atendimento ali dentro dessa farmácia é muito grande. Então, você também acaba tendo esse contato direto com esse paciente. Em questões de avaliação de alguns sinais vitais, como verificação de pressão, temperatura e assim por diante. Então, assim, delimitar necessariamente é muito difícil, né? Porque as áreas de atuação são várias, então esse serviço, as características vão mudar de acordo com cada qual necessidade e sempre está muito ligado às atividades do farmacêutico, né? Então, destrinchar é bem difícil, é bem complexo. Então, de forma clara, o que o técnico em farmácia não pode fazer? O que é exclusivo mesmo do farmacêutico? Exclusivo do farmacêutico, a própria legislação diz que o ato de dispensação do medicamento. Então, onde tem medicamento, onde tem dispensação de medicamento, onde tem venda de medicamentos, medicamentos de controle especial, antibióticos, tem que ter um farmacêutico. Então, é uma atribuição única e exclusiva do profissional farmacêutico. Tanto que uma drogaria, ela só é aberta e cadastrada dentro dos processos lá empresariais e tudo, consegue fazer compra de medicamentos se ela tiver farmacêuticos responsável por aquela farmácia. E hoje em dia, pela legislação em tempo integral. Se essa farmácia funciona 24 horas por dia, então tem que ter farmacêutico para cobrir as 24 horas que essa farmácia funciona. O que não é uma atribuição do técnico. Não tem como abrir uma farmácia e colocar o técnico como responsável dessa drogaria. A dispensação, ela é possível em algumas situações, mas com algumas orientações. Existem muitos locais em que tem esse treinamento para o que pode ser feito em algumas situações, tipos de pacientes que podem ser atendidos por ele e outros exclusivamente identificar um paciente que realmente precisa de um assistenciamento a mais. Aí ele é encaminhado para o farmacêutico. Existem algumas farmácias já que tem consultório farmacêutico dentro das unidades, dentro das farmácias, e muitas estabelecem um sistema de triagem por esses balconistas, por os técnicos ali, saber identificar um paciente que ele precisa, um cliente que ele precisa de um atendimento, de uma atenção farmacêutica específico. Então, ele acaba acolhendo esse paciente, esse cliente, a demanda ali. Se é uma situação que ele consegue resolver, atender, ele está ali. Se é uma orientação, tem paciente que já está ali todos os meses mesmo, porque ele faz uso de medicamento de uso contínuo, então ele já sabe que ele usa. Já o técnico, né, o balconista, ele já conhece esse paciente, já sabe dessas medicações, então já tem uma certa
proximidade ou certo conhecimento, então acaba conseguindo fazer isso. Mas existem as outras, como eu mencionei, que realmente são restritas ao farmacêutico. E a gente ouve falar muito nessa questão de remédio, medicamento, farmácia, drogaria, né? Existem diferenças ou essas palavras são sinônimos, né? Porque a farmácia, ou então uma drogaria. Então parece que a gente pode chamar, né? Tanto um como acabaram que elas Mas- viraram sinônimos. Pois é, mas é claro, do senso comum, certamente que sim. Mas o que você pode explicar sobre o significado de cada um desses termos, né? Remédio, medicamento, farmácia e drogaria. A drogaria e farmácia eram dois termos que eles existiam, eram muito utilizados até alguns anos atrás. A drogaria ela era designada a um local que realizava manipulações de substâncias e de medicamentos. E a farmácia onde tem ali aquela venda de medicamentos, de remédios, né? Mas hoje ela já não tem mais essa diferenciação, todas elas recebem o nome mesmo de farmácia. Sai drogaria ainda porque é igual, é senso comum, já é um conhecimento popular, assim como o remédio, o medicamento, também acabam, na população geral, acabam sendo sinônimos, mas eles existem as suas diferenças. Remédio pode ser até mesmo uma água com açúcar, um abraço, uma atenção, ela pode ser considerada um remédio. Ele tende a melhorar uma condição, né? Agora, o medicamento, não, a gente já está falando de substâncias que foram desenvolvidas ali pela indústria farmacêutica e tem a função de realizar alguma modificação fisiológica desse paciente, né? Por exemplo, a dipirona, ela vai fazer o quê? Ela vai passar a febre, ela vai passar a dor, né? O antibiótico, ele vai atuar ali junto com a bactéria, né? Perdão. A bactéria, tratamento de bactérias e condições de infecção, essa é a palavra que eu quero dizer. Então, acaba que as ações, né, eles são diferentes quando a gente tá, se a gente for colocar mesmo na ponta do lápis. E o que o profissional técnico ele deve compreender sobre os medicamentos genéricos, né? Tem os genéricos, tem o de referência, tem princípio ativo, e essas palavras, né? E outras que são utilizadas dentro desse campo, né? Qual é a atenção que o profissional técnico ele deve dar a essa questão? Então, isso gera uma polêmica danada até hoje, né? Independentemente ali da própria equipe de trabalho, como também dos usuários, dos clientes, da população de modo geral. Então, vamos lá. Sobre o medicamento genérico, existem as diferenciações, né? Genérico, similar, que comumente é chamado, e os éticos, né? Que eles são, assim, comumente conhecidos. Os éticos são aqueles medicamentos que foram desenvolvidos pela indústria farmacêutica e determinado laboratório ele contém a patente, o direito e a exclusividade para produzir aquele medicamento único exclusivamente ele por um certo período de tempo. Que essa patente ela quebra depois e aí outros podem desenvolver esse medicamento e vender também, assim como os demais. Esses são os que a gente tem de chamar como ético. Os similares aí já são essa outra classificação de medicamentos, já são medicamentos também com os mesmos princípios ativos, que é o que a gente chama ali, que é aquele nomezinho menorzinho que vem na página do medicamento, é a substância, o fármaco propriamente dito, o princípio ativo, que aquele medicamento ele foi feito. Por exemplo, Astro, que é um antibiótico muito conhecido, ele tem o seu nome de referência, que é o Astro, mas o princípio ativo dele, a substância dele é a azitromicina. Então, se você for na farmácia, você vai encontrar a azitromicina de outros laboratórios que eles colocam o nome que eles quiserem, mas vão continuar sendo azitromicina. Quando a gente vem para o genérico, não. Aí você tem uma diferenciação, inclusive, da embalagem na prateleira, né? Ela vem, geralmente, pela cor do laboratório que ele escolhe, né? Representando ali uma padronização. Por exemplo, a Eurofarma, o genérico dela é verde, é um tomzinho de verde. E aí ele vem com a tarja vermelha, quando é um medicamento que precisa de prescrição médica para ser vendido. E junto dele ali um G bem grande em destaque, identificando que esse medicamento ele tem
que foi feito testes de equivalência de biodisponibilidade semelhantes ao de referência. A diferença é que esses medicamentos eles não têm uns agregados de valor, como marketing, propaganda, alguns impostos, tributos são diferentes. Então, com isso, a gente diminui, tem uma diferença significativa, às vezes até de 70% a 80% com referência ao medicamento, se comparado ao medicamento ético, né? O medicamento de referência que esse laboratório usou para fazer o seu. Hoje em dia tem uma quarta classificação que são os similares equivalentes, que eles são desenvolvidos por alguns laboratórios, inclusive vem com a siglazinha EQ na caixinha, já para identificar que ele também passou por testes de qualificação de biodisponibilidade, assim como o medicamento de referência. Então, já é um medicamento muito mais próximo da qualidade e eficácia, às vezes, né, desse medicamento, esse medicamento ético, né, que as pessoas conhecem assim. Então, é importante conhecer dessas diferenças, sentar e realmente ali avaliar ou estudar para entender um pouco melhor a fundo de como que é esses remédios, esses medicamentos, justamente para você conseguir tirar a dúvida do cliente, do paciente ali no balcão, porque ele vem com essa dúvida. Meu filho, realmente é o mesmo medicamento? Meu filho, eu tomei esse, eu não gostei, esse aqui não sei se é seguro, esse aqui é tão caro, por que esse é tão caro? Esse questionamento ele vem. Então, o técnico, ele tem que ter esse conhecimento na ponta da língua para ele poder saber contra-argumentar e realmente ser um profissional que consiga dar uma referência, uma orientação qualificada e verídica, assertiva, né? Uma informação correta para esse paciente, para esse cliente ali no momento que você for atendê-lo, né? Então, às vezes, demanda realmente pegar um livro, procurar na internet, fazer realmente uma pesquisa, adquirir conhecimento, além do que a gente aprende nos cursos, na graduação, para poder realmente ter uma informação segura. Entendi. E no caso, aqui falando de farmácia, né? Como é que se dá a atuação do técnico no controle de estoque de uma farmácia? O controle de estoque de uma farmácia, ele se parece muito com o de supermercado, por exemplo? E o que e no caso dos medicamentos vencidos, né? Como é que eles são descartados? Certo. Com relação ao supermercado, em alguns pontos, vamos lá. Dentro da drogaria, a gente tem que avaliar alguns aspectos desse medicamento. As condições em que ele foi transportado, principalmente se a gente estiver falando de imunobiológicos, de vacinas ou de medicamentos que precisam de termoláveis, que são classificados assim, que precisam de armazenamento. Se eles são desse tipo, eles precisam vir dentro de uma caixa de isopor, com material para manter conservação de temperatura, para que ele não esquente, para que ele não sofra variações de temperatura significativas. Receber, conferir, atestar realmente ali aquela qualidade, a segurança que esse transporte foi feito. Na hora de organizar, recebeu essa medicação, conferiu com nota fiscal, porque o medicamento sem nota fiscal, ele é um contrabando, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado no ato do recebimento desse medicamento, saber da origem desse medicamento, da procedência desse medicamento. E ali no processo de organização, ter um controle com relação à validade na hora de dispor na prateleira, de organizar na hora da guarda desse medicamento. Tem que ter esse cuidado, porque você evita de um medicamento perder na prateleira, vencer na prateleira, que não é legal, é prejuízo para todo mundo, né? Ou entregar um medicamento vencido para esse cliente. Então, a gente usa quem tá mais velho vem para frente, né? Então, na hora da gente organizar, tem todo esse cuidado para que o medicamento que esteja mais próximo da validade de vencer, né, que vá vencer primeiro, vamos colocar assim, ele seja um dos primeiros a sair, né? Não é que necessariamente a gente está falando assim de 1 mês ou 2, não, é 2 anos, 3 anos, 4 anos.
Por quê? Porque tem medicamento que ele tem um fluxo de venda muito alto, né? Por exemplo, de pirona. Pirona é um medicamento que ele sai todos os dias. Vitamina C, dificilmente ele fica parado no estoque. Ele tem um rodízio muito grande. Mas tem alguns medicamentos que não. Então, a gente tem que ter essa segurança de que ele, quanto tempo ele passar ali, a gente utilize ele em condições adequadas. Do mesmo jeito, são os medicamentos controlados, principalmente, que ainda tem uma outra situação, porque tem todo um controle, além da validade, o lote, porque tem um sistema que ele é alimentado a nível nacional, de quem recebeu, quem foi a empresa que vendeu, quantas caixas foram recebidas, a miligrama, qual é o laboratório, isso é tudo analisado e tem que ser alimentado nesse sistema pelo farmacêutico. Então, todas essas informações ela tem que estar batendo. O lote também tem que ser exatamente como estava na nota fiscal, porque tudo isso vai via sistema e vai para o Sistema Nacional da Vigilância Sanitária. Principalmente porque dentro desses medicamentos, desses tipos de medicamentos, a gente tem substâncias que podem causar dependência. Então, a gente tem que ter esse controle para poder fazer um rastreamento desse paciente quando necessário. Em que condições? Já aconteceu uma vez comigo na drogaria, o cliente, o paciente, ele chegou lá pedindo um relatório de todas as medicações que ele tinha pegado nos últimos dias, ali num certo período, porque ele ia fazer a renovação da habilitação e ele fez o toxicológico e não passou. Então, ele tinha que provar que não era usuário de nenhum tipo de substância não ilícita, como, por exemplo, drogas, né? Então, ele foi lá procurar um documento que comprovasse que deu positivo no teste dele, porque ele fez uso de certas medicações há um período de tempo, com prescrição médica, porque tinha diagnóstico e necessidade, não porque ele era um usuário. Outra situação que a gente pode precisar rastrear acontece, não com muita frequência, mas já aconteceu recentemente, até com a última, se eu não me engano, foi a losartana, recall de medicamento. E como que a gente rastreia esse medicamento? É pelo lote. É o código de barra desse medicamento, a identificação desse medicamento é o lote, o número de lote. Então, a partir disso, a gente consegue saber para quem a gente vendeu, quem levou dos últimos dias. Então, esse estoque ele tem que estar bem redondinho no sistema, que na maioria das vezes a gente utiliza o sistema para gestão de estoque ali, né? A drogaria tem, com o que está na prateleira. Porque aí você consegue rastrear esse medicamento para onde foi, tem um fluxo bem desenhado ali da farmácia, saber quem é o paciente que comprou, quem é o cliente, e aí você consegue localizar e, quando necessário, fazer o recolhimento desse medicamento. Por isso, essa é a importância. Quando a gente fala do medicamento vencido, tem que fazer também todo um trâmite no recolhimento, na separação e no descarte. Tem todo um programa, um protocolo de recolhimento de resíduos de medicamento que não podem ser descartados de qualquer forma. Existem empresas especializadas para dar o devido fim, né, o devido destino qualificado para essas substâncias. Porque são substâncias químicas e químicos, eles contaminam, o medicamento não é diferente, lençóis de água, terreno, e tornando improdutivos em algumas situações, ou até mesmo contaminando uma criança, por exemplo. Nos Estados Unidos teve uma situação lá que algumas crianças elas foram para o hospital porque elas tiveram em contato com um medicamento que tinha substância e infelizmente uma até chegou a virar óbito. Então, o descarte ele tem que ser muito bem feito. Ele não pode ser na privada, ele não pode ser simplesmente descartado como lixo comum, porque são químicos, são substâncias químicas. Então, correto, quando a gente está falando da drogaria, tem uma empresa, é necessário que tenha essa empresa, contrato, comprove e leve para a vigilância sanitária, porque é uma das condições para você ter um estabelecimento com uma farmácia funcionando. Você tem que ter uma empresa de resíduos, tanto para esses medicamentos vencidos, como também para agulhas, seringas, o que você utiliza ali em aplicações de injetáveis. Enquanto população de licença com população, você tem que pegar essa medicação e procurar a drogaria mais próxima, que hoje dentro do estado do Pará é lei, todas têm que fazer o recolhimento desses medicamentos vencidos. A população pode ir e entregar na farmácia, ele é reconhecido como um estabelecimento de ponto de coleta, e aí ele vai
caminhar pro seu destino final, assim como tudo ali da farmácia. Inclusive você citou algo que eu já ia perguntar, né? Porque nas farmácias normalmente a gente encontra eh, recipientes, né? Onde você faz descarte. E eu já ia perguntar se isso era obrigatório que as farmácias tivessem. Passou a ser desde esse ano sancionado em lei, inclusive, pelo atual governador, que as farmácias dentro do estado do Pará, elas têm por obrigação, tem um período de adequação, né, como toda mudança, obviamente, mas com o tempo vai se passar a ser mais frequente encontrar esses espaços para descarte de medicamento. Interessante. Então, muita gente não sabe que não pode jogar medicamento em qualquer lugar, né? Eu acho que antigamente era descartado aí no lixo comum, mas não existe, não existe essa conscientização, né? E acho que agora com essa questão aí de obrigar a existir esses pontos, né? Eu acho que fica aí bem mais claro que não se pode fazer esse descarte irregular, né? E aí você, inclusive, você falando aí desse controle, né? Eu acredito que enverede muito por um aspecto administrativo, né? Dentro da farmácia, né? Então, quais são, nesse campo administrativo, o técnico de farmácia, quais são os encaminhamentos que ele pode dar, né? Além desses que você citou. Existem várias realidades, né? Então, assim, para mim exemplificar como uma receita de bolo para todos é bem difícil. Mas nesses processos com relação ao administrativo, é realmente fazer parte de um processo geral, né? A contribuição, no caso do recebimento, do armazenamento, conferir essas medicações com relação à nota fiscal, se realmente vieram adequadas. A maioria delas devem vir, inclusive, especificando o medicamento, o lote e a validade desse medicamento. Então, ali já você consegue visualizar se essas informações realmente elas estão em ordem, se você pode receber esse medicamento, como que é o protocolo, tem algum medicamento que está vencido ou próximo de vencer, ele vai ser devolvido, como que vai ser realizado aquilo ali. Cada farmácia, ela tem que ter o seu protocolo de operações padrões, né? Onde toda a equipe tem a sua parte de contribuição, sua parcela de contribuição, as suas atividades a ser desenvolvida. E se aquilo acontecer, todo mundo sabe como proceder, como que deve ser feito, para evitar aquela situação, não é fulano que faz, ciclano que faz, eu não sabia, né? Então, nessas questões administrativas, ficam muito a estabelecer de como funciona a rotina de cada local, né? Não tem como eu te dizer assim, dizer para vocês especificamente vai funcionar assim para todos, né? Tem, por exemplo, dentro da unidade hospitalar, tem algumas que trabalham de forma de escala, então faz conferência de estoque de tempos em tempos, ou auxiliando ou é responsável por isso. Alguns são responsáveis para fazer pedido dentro dessa farmácia. Tem situações até que é dividido. Você é responsável pelas partes dos medicamentos, o outro já é pela parte da perfumaria, se a gente está falando da drogaria, né? Que tem um controle melhor ali do que sai, do que mais sai, do que as pessoas têm procurado ou não. Do que tem mais vendido e tudo mais. O que é de novidade. Então, isso é muito relativo. É possível que o técnico faça isso? É possível. Já trabalhei em locais que é assim. Mas também já trabalhei em locais em que o farmacêutico, ele que era o responsável por isso, quando a gente fala do farmacêutico gerente, principalmente. Então, tem essas variações, as possibilidades acabam sendo bem grandes. E com relação, nós falamos, né, que existe farmácia em unidades hospitalares e tem a farmácia como um estabelecimento comercial, né? Quais as diferenças que existem entre a rotina da farmácia, que comercializa os medicamentos, né? Em relação à farmácia que nós temos dentro da unidade de saúde, né? Então, como é que é o dia a dia, né? Qual é a diferença, na verdade, entre o dia a dia de uma e de outra, né? Já que o técnico ele vai estar presente, pode estar presente em uma ou em outra, né? Pode. Qual seria essa diferença? Acho que a drogaria a gente já conseguiu
explanar bem, né? Acho que a gente já conseguiu explanar bem. Então, vamos lá. Para dentro da unidade hospitalar, ela tem, baseado na minha experiência, né? Vamos colocar assim, tem os horários em que o médico tem a padronização do horário das medicações, existem protocolos de padronização dos horários das medicações, em que a farmácia vai ficar responsável por organizar as medicações, e algumas podem ser para 12 horas de internação, para 24 horas de internação, então podem variar. Então, se um outro ponto, aí dentro dessa farmácia, dentro desse hospital, tem uma padronização de intervalos de horário. A cada de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, de 24 em 24 horas, como que é? Então, dentro disso daí, essa medicação ela vai ser organizada e fracionada para ser entregue lá do posto de enfermagem, né, na clínica. Geralmente, eles que ficam responsáveis, aquele setor que vai ficar responsável por administrar essa medicação nos horários corretos. Então, vai ter locais que vão trabalhar com unitarização de 1 por 1. Então, aí tem um processo de fracionamento. Tem outros que não, vão trabalhar com o pacote do dia para aquele paciente. Então, dentro daquele pacote vai identificado com o nome, o leito e os horários e as medicações que ele vai tomar ali, por exemplo, 24 horas dessa internação ou 12 horas de internação. Então, vai depender muito de como esses processos é estabelecido. Se for a cada 12 horas, então a cada 12 horas faz todo um levantamento dos prontuários, quais pacientes têm medicação daquele intervalo e quais as medicações. Aí vem e organiza, separa, fraciona para ser entregue para a equipe responsável, para a equipe de enfermagem fazer a administração desses medicamentos. Para hospitalar, na maioria, vai ser essas as diferenças. Tem o momento da visita, aí já tem uma outra rotina depois que o médico faz a visita, às vezes acontece de mudar essa prescrição, aí você tem que pegar e reavaliar aquele paciente, ou esse paciente ele recebeu alta, então aí ele já não é um paciente que ele vai mais precisar daquela medicação para 12 horas, você tem que fazer a devolução, o estorno para a farmácia. Então, tem, de maneira geral, vai ser essa a rotina. Tem os dias específicos para fazer a reposição, os horários específicos para fazer as reposições dentro desse exposto, para fazer a solicitação para a central de abastecimento desse hospital, que é onde fica. Quando tem, né? Existem situações, por exemplo, regionais, em que eles têm várias farmácias distribuídas dentro do prédio, em virtude do tamanho do prédio. Então, tem farmácia central e farmácias conforme cada especialidade. E aí vão ter materiais que vão diferenciar de um para o outro. Então, aí tem um dia específico para poder fazer essa solicitação para a central, para poder estar reabastecendo essa farmácia satélites ali. Já dentro da unidade de saúde, é um outro público diferente, né? No postinho. Tem ali uma farmácia como qualquer outra, uma farmácia com todas as medicações básicas. Aí podem ser entregues remédio para dor, para febre, uso de hipertensão, de diabetes. E aí existem programas que devem ser alimentados, então tem que ter um registro desse paciente, quando ele foi lá, o que ele pegou, quantos comprimidos ele pegou, se ele está vindo com frequência, tem todo um rastreamento desse paciente. Se é uma gestante dentro do programa lá de suplementação, também tem que ter todo um rastreamento desse paciente, com relação à alta dispensação. E não vai mudar muito na rotina, também tem dias específicos, algumas estabelecem dias específicos para atender cada público, né? Para priorizar o atendimento, tornar ele um pouco mais ágil. Por exemplo, tem unidade que eu já fiz estágio, que toda terça-feira quarta-feira era dia de IPD. Então, era prioridade de atendimento e agendamento naquele dia, no postinho, os pacientes de hipertensão e diabetes. Então, a gente sabia que aquele dia a gente ia dar, o público principal ia ser esse perfil de paciente, né? Tem um dia específico para atendimento da gestante, tem um dia específico das crianças e assim por diante. Então, tem toda essa programação. Com relação ao abastecimento também, a maioria tem toda uma rotina data para realizar o pedido, protocolo para receber, conferir, armazenar, aí entra todo naquele fluxo de rotina que a drogaria não é diferente. São processos necessários a serem desenvolvidos em qualquer lugar que
tenha atividades de farmácia, que ela faça recebimento, armazenamento e dispensação de medicamento. Então, alguns processos vão ser realmente idênticos nas etapas, a execução pode ser um pouco diferente, mas as etapas elas vão existir. Seja no postinho, na unidade hospitalar, seja lá na drogaria, na rede particular. E dentro desses cenários, também baseado na sua experiência, antes da graduação como farmacêutica, né, nessa formação, quais são os desafios que o técnico em farmácia ele pode se deparar, né, no exercício das funções dele? Você saberia indicar algum, né, que tenha observado ou que tenha sentido da pele, né? Quais os desafios aí que nós vamos encontrar aí nesse dia a dia, né, nesses locais, nessas diferentes situações? Em todos eles é o medicamento. Conhecer de medicamento. Não para você saber prescrever, indicar, diagnosticar um paciente. Longe disso. Mas para você entender, para você saber, entender daquele medicamento, ter um conhecimento básico daquele medicamento, para você entender a função desse medicamento dentro do processo. Por exemplo, se eu estou dentro da unidade hospitalar, urgência e emergência, existem medicamentos que eles vão ser de único uso exclusivo de urgência e emergência. Existem medicamentos que eles vão ser de uso exclusivo de centro cirúrgico, que você não vai ver na clínica médica de uma unidade hospitalar. E tem os que vão ser utilizados apenas na pediatria, ou então apenas na obstetrícia, na ginecologia. Então, você entender para que aquele medicamento ele serve, vamos dizer assim, não para que ele é indicado, mas para que ele serve, é de extrema importância para você também entender o valor desse medicamento dentro do funcionamento da unidade. Não tem como eu ter cirurgia se não tiver anestesia. Então, eu tenho que entender de anestesia, os tipos de anestesia. Para, por exemplo, em alguma situação, eu conseguir identificar problemas e evitá-los. Isso não é uma situação que é inerente apenas do farmacêutico, porque a gente trabalha em conjunto. Por exemplo, se eu vou ter cirurgias naquela semana, eu tenho que saber o que é anestésico, se você entender de anestésico, e dentro da rotina, se o que eu tenho em estoque é suficiente ou não. É um exemplo. Dentro da urgência e emergência, eu tenho algumas medicações que elas vão ser indutoras de manutenção de anestesia, de sedação para os pacientes, às vezes, sei lá, você está entubado. O que eu tenho dá, o que eu tenho é suficiente para aquele paciente. Vai acontecer um evento na cidade, por exemplo, né? Tem uma situação que acaba influenciando mais no movimento da unidade, né? O que eu tenho atende à minha demanda, essa mudança da demanda, é trabalhar junto no processo para que tudo funcione muito bem. Não é virar e falar assim, isso é obrigação do farmacêutico. Não, você tem que entender do que você trabalha, você tem que entender dos processos. É executar a sua tarefa com excelência. Na drogaria também não é diferente. Às vezes, o paciente chega para você, se você está lá, ele automaticamente subentende que você entende do que você está fazendo. E se esse paciente, esse cliente, ele perceber que você tem insegurança e você não sabe o que está fazendo, ele vai dar duas uma. Ou ele nunca mais vai querer que você atende, ou na sua frente ele vai pedir para outra pessoa atender. Faz, porque já aconteceu comigo. Então, essa foi uma das maiores dificuldades, mas não se limite a isso. Fonte de informação a gente tem há horrores, há milhares de entender. E eu estou dando um exemplo, né, na minha situação, o meu primeiro emprego foi uma drogaria, e eu não entendi de nada de medicamento. E era uma drogaria muito grande. Tinha muito medicamento. Meu relacionamento com medicamento era de pirona e paracetamol e acabou, e às vezes uma amoxicilina. Esse era o meu conhecimento com relação a isso. Mas não me limitei a isso. Se essa era a minha realidade, eu vou desempenhar um papel ali, eu tenho uma função, então eu tenho que me qualificar para fazer ele de maneira correta e segura. Então eu levava para casa um bulário, um livro dessa grossura, e todos os dias eu tentava estudar pelo menos os medicamentos mais procurados na farmácia naquele dia.
Eu levava o livro para casa, inclusive era do farmacêutico, o dono da farmácia onde eu trabalhava, e ele me deu, ele falou, você quer para você estudar, para você entender? Quero. Então eu levava para casa, eu anotava e eu ia estudar sobre aquele medicamento para me poder pelo menos prestar uma orientação de qualidade e com segurança para quem me perguntasse. Porque todos os dias tinha alguma situação nesse sentido. E não é diferente dentro da farmácia hospitalar, não é diferente dentro da urgência e emergência, não é diferente de nenhuma dessas situações. Da unidade de saúde também não é diferente. Você está inserido numa equipe, você tem que entender como os processos funcionam para que você desempenhe para entender o seu papel dentro dessa equipe ali, desse fluxo, e você possa desenvolver com qualidade o que você faz. E que os outros processos não atrapalhem a sua parte, nem a sua atrapalhe dos outros, porque todos estão interligados. Então, se alguém deixa a desejar de alguma forma ou faz mal feito de alguma forma, vamos dizer assim, acaba refletindo no trabalho de todo mundo. E no caso da farmácia, por ser um estabelecimento de saúde, acaba indo mais além. O afetado pode ser o seu paciente. Você acabou citando aí a questão, na sua resposta, dessa relação do técnico com o farmacêutico, né? Uhum. E acaba entrando aqui no que seria a próxima pergunta, que envolve justamente isso, né? Como é que essa relação ela deve se construir de maneira que se evite conflitos? Porque, no caso, a gente falou de atribuições de um e de outro, né? Então, como é que esses profissionais, né, e em especial o técnico em farmácia, ele deve agir para que exista essa cooperação, né, e não existe nenhum tipo de conflito que possa trazer aí algum problema, né, nesses processos todos, né? Como é que você enxerga essa relação? De parceria. Porque ambos têm o que aprender e o que ensinar, e todo aprendizado ele é muito bem-vindo, ele é válido e você leva para a vida inteira. Então, assim, até onde eu costumo trabalhar, eu sempre tenho isso. E não é só com um técnico de farmácia, eu tenho com um guarda que trabalha comigo, eu tenho com o pessoal da limpeza que trabalha comigo, eu tenho com todas as pessoas com quem eu relaciono naquele local de trabalho. Então, todo mundo é parceiro. Óbvio que tem situações em que realmente, né, cada um vão desenvolver o seu papel, que devem ser feitos por cada um, mas é uma parceria. É uma parceria. Porque todo o serviço está interligado, né? Se a gente está falando da unidade hospitalar, o serviço de todo mundo está interligado. Se o pessoal da limpeza não fizer a parte da limpeza de maneira adequada, a gente tem complicações na saúde e na segurança do paciente. Se não é feita uma adequada higienização, uma desinfecção ali do local de internação, do chão, das paredes e tudo mais, a gente pode estar desenvolvendo dentro do ambiente hospitalar superbactérias em que nenhum medicamento que eu tenho conhecido na ciência vai resolver o problema de infecção do meu paciente. E ele pode evoluir para uma complicação, uma sepse, e acaba evoluindo para óbito. Isso é um exemplo, né? Para vocês terem uma ideia. Então, o farmacêutico com técnico não é diferente. Porque ninguém trabalha sozinho não se faz nada, todo mundo tem a sua parcela de contribuição sempre. O farmacêutico tem o seu olhar enquanto profissional com relação a algumas situações e que pode ajudar o técnico a melhorar, e o técnico, na sua visão, também tem como melhorar. Já teve situações assim em equipe. A técnica que estava comigo, ela identificar um possível problema que às vezes não tinha passado despercebido na vida de todo mundo. Mas ela, como ela estava ali todos os dias no processo e tudo mais ali, assim, com esse contato ali nos corredores, em todas as salas ali, nessa unidade hospitalar, então ela observou uma situação que estava acontecendo. E depois, quando a gente conseguiu realmente avaliar e procurar mais a fundo, de fato estava acontecendo, né? Então todo mundo é parceiro, contribui demais.
Muito bem. E para ir encerrando aqui a nossa conversa, né, diante de tudo que a gente já tratou, né, o que que você pode dizer assim, bem objetivamente, né, para aquele estudante, para aquela pessoa que tem assim algum interesse na área, começando aí pela área técnica, né, e que está em dúvida se deve ou não investir em um curso técnico em farmácia, principalmente por aquelas questões que nós tocamos no início a Uhum. respeito dessa, vamos dizer assim, dessa ideia que talvez não seja necessário um curso, porque pode aprender ali no ambiente de trabalho, né? O que que você deixa de mensagem para essas pessoas, né, que estão com essa dúvida se devem ou não estar num curso técnico em farmácia, né? O que que você pode dizer para elas a respeito disso, assim, de forma bem objetiva? É, Estudem, qualifiquem, porque existem profissionais e profissionais. Não é que significa que uma pessoa que você conhece, ele está lá no balcão, na drogaria, sem ter feito nenhum curso, nenhuma qualificação, ele seja o melhor funcionário. E nem o melhor profissional. Então, tenha bem definido o que você acredita, os seus objetivos, e independentemente do que os outros façam ou deixam de fazer, foque nisso, corra atrás disso, porque é isso que você quer, é isso que você almeja, é a sua vida, a sua perspectiva de futuro, é a sua profissão. Eu falo porque quando eu comecei, eu não me limitei só àquilo, queria aprender mais. Na época eu não tinha nenhuma qualificação nesse sentido, então às vezes tinha um curso ou outro oferecido gratuito, então eu ia lá. Todos que tinham, eu ia lá e me qualificava e sempre saía com um conhecimento diferente que eu levava para a minha realidade e que era mais um tijolinho na minha carreira profissional. Hoje já são 13 anos e sou muito conhecida como referência. Existe até uma brincadeira no último. Tem algumas pessoas mais próximas que chamam de tia dos remédios. Porque já me conhecem inserida dentro desse meio há muito tempo. Então, assim, mesmo que o teu objetivo às vezes não seja só esse, não se limite a só isso, você comece por um caminho. Comece. Isso é o que é o mais importante. Comece, apenas faça. Muito bem. Eu queria te agradecer mais uma vez e te agradecer em nome do ITEC também, do Centro Educacional Carajás, pela participação aqui no nosso programa. Acho que você trouxe informações muito interessantes, muito pertinentes e que vão ajudar não somente ao público aqui da nossa região, né, no caso aqui Xinguara, mas outras pessoas de outros locais do Brasil que tenham essas mesmas dúvidas ou que queiram obter mais informações a respeito dessa carreira, né, de técnico em farmácia. No caso aqui, a Rosária, ela mencionou a questão de consultório farmacêutico, e eu queria abrir um espaço para você divulgar o seu trabalho, porque, para quem não sabe, ela tem um consultório farmacêutico aqui em Xinguara, né? E qual é a fase dos atendimentos. Então, eu queria que você contasse aí um pouco desse trabalho, assim, rapidamente, né? E divulgasse aí como é que as pessoas podem entrar em contato com você, né? Quais são os serviços que você presta. Então, esteja à vontade para falar sobre esse seu trabalho, né? Divulgar aqui, né? Para aí as pessoas poderem entrar em contato com você, caso tenham interesse, né? De estar obtendo mais informações, né? Certo. A atuação clínica do farmacêutico, ela é uma especialização que ela é muito nova ainda em muitas localidades, e aqui em Xinguara, inclusive, eu sou pioneira nisso. Justamente por gostar desse cuidado com o paciente, ter esse olhar diferenciado com relação à saúde do paciente, gosto até, inclusive, de dizer que o farmacêutico, ele não é um profissional do medicamento, ele é um profissional que cuida da saúde, um profissional de saúde que utiliza o medicamento, que tem o medicamento como um instrumento para proporcionar saúde ao paciente. Tanto que um dos trabalhos que eu desenvolvo e friso muito, que é uma das coisas que influenciam na adesão do tratamento do paciente, é ter que inserir o medicamento na vida dele. Aliás, mudar a própria vida, porque agora usa medicamento. E aí eu venho com uma outra proposta, que é ao contrário, o medicamento que tem que se adequar à sua rotina. Então a gente senta
eu tenho esse momento com os meus pacientes em consultório para poder a gente ajustar, identificar qual é o melhor horário, como que é essa rotina desse paciente, porque às vezes sai do consultório ali uma vez ao dia ou 8 da manhã, é exemplo, né? E esse paciente, ele acorda às 5 da manhã porque trabalha na roça, e aí como que é? Ele toma café, ele fica de jejum, como que são as coisas, estão dentro da realidade. Atendo em parceria em alguns consultórios aqui, hoje no Lab Vida, na Clinosp Prime aqui, que é uma clínica odontológica mais multiprofissional, e numa clínica de saúde mental, a Sinapse. O meu expertise, né, principalmente hoje, o meu principal paciente é o idoso polimedicado, que a gente chama aquele paciente que usa mais de 5 medicamentos todos os dias, e também o paciente de saúde mental, que faz uso de medicamentos para tratamento de psiquiatria. No intuito de tornar esse relacionamento medicamento e paciente melhor possível e mais leve, vamos dizer assim, porque muitos, infelizmente, têm uma certa dificuldade na adesão da terapia porque não entendem do seu processo de doença, né? Eu também atendo pacientes de hipertensão e diabetes, e a gente consegue fazer esse acompanhamento, monitoramento desse paciente, se realmente essa medicação está sendo eficiente para o problema de saúde desse paciente, se precisa de ajustes, de adequação, porque não adianta o paciente receber o diagnóstico, a receita, ir para casa, comprar o remédio lá na farmácia e levar para casa e não souber utilizar de maneira correta. E não é só tomar o medicamento com um copo de água. Existem, muitas vezes, horários que devem ser respeitados especificamente. Tem medicamentos que têm interação com outros medicamentos e não podem ser utilizados juntos. Tem medicamento que tem interação com alimento, e aí a gente tem perca de eficiência desse medicamento. Muitas vezes o paciente chega no atendimento ali, eu tô tomando esse remédio para diabetes há não sei quanto tempo e ele não tá resolvendo nada do meu problema, e a diabetes continua descompensada. E quando a gente vai ver, tem um medicamento que está interagindo com o outro e está diminuindo o efeito. Ou então ele chega, não, eu tomo esse medicamento, em vez de melhorar, ele está piorando a minha situação. E aí, quando a gente vai avaliar, tem uma interação ali que o medicamento está potencializando os efeitos de outro. Então, essas adequações, esses estudos em cima dessas prescrições, a gente consegue fazer ali em atendimento. Também rastreamento em saúde, né? Porque prevenir é muito melhor do que remediar, obviamente. Então, a gente tem alguns programas de acompanhamento para rastreamento de diabetes, obesidade, problemas de pressão alta também. Enfim, dentre os vários atendimentos que a gente faz lá, dentro dos programas que eu ofereço, né, em acompanhamento com esse paciente, são esses os principais. Bom, contato, eu tenho meu Instagram, é a Rosália Oliveira Pharma, @RosaliaOliveiraPharma, é o meu Instagram pessoal, profissional, e lá tem o link do WhatsApp para agendamento e para mais dúvidas, que já conversa diretamente comigo. Muito bem. Então é isso, né? Estamos aqui encerrando mais um episódio do podcast Carreira em Pauta. Se você gostou desse episódio, né, você pode curtir e compartilhar, né, para ajudar a espalhar a mensagem. Aqui na tela vão estar aparecendo os nossos contatos aqui do Centro Educacional Carajás, também conhecido como ITEC, onde você pode ter aí maiores informações sobre os cursos com os quais nós estamos trabalhando no momento, né? Você pode acessar você pode entrar no nosso Instagram, @ITECEduc, né? Lá você vai ter acesso aí às ofertas, às divulgações dos cursos aí. Enfim, fiquem todos com Deus, né? E até o próximo programa Carreira em Pauta. Podcast Carreira em Pauta, um oferecimento ITEC.